Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um Capital em Debate. Hoje, para a gente falar sobre mudanças nas regras para os criptoativos. No final do ano passado, o Banco Central colocou em consulta pública a minuta com propostas para regulamentar os ativos virtuais, como são mencionados na regulamentação das criptos. Meu nome é Giane Carvalho, eu sou diretora de redação da Capital Aberto e recebo hoje Guilherme Guide, advogado do escritório Freitas Ferraz, Diego Pérez, presidente da AB Fintech, Associação Brasileira das Fintechs, e José Arthur Ribeiro, CEO da Coinnext. Durante o debate, quem tiver dúvida ou um comentário, pode enviar o questionamento pelo chat, que a gente reserva um espaço para a participação de vocês. Vamos fazer uma primeira rodada para colocar todo mundo na mesma página e a par dos principais pontos da consulta pública que o Banco Central iniciou e que vai até o final deste mês. É a consulta que regulamenta o marco legal dos ativos virtuais, a Lei 4478. Quais são os principais pontos que vocês destacam das propostas do BC, ou os mais relevantes que demandam a atenção do mercado? Vamos começar com você, Guilherme Guide. Obrigada e boa noite. Boa noite, muito obrigado por nos receber aqui. Fico muito feliz de estar aqui com o Diego, com o José Arthur e, obviamente, com você também, Jane. É um grande prazer. Bom, indo direto ao ponto, o que me parece mais relevante nas propostas diz respeito à concretização de algo que já se esperava há algum tempo, né? Desde a aprovação do marco legal, existia essa expectativa, né, crescente de quem seria o regulador. Depois tivemos o decreto que apontou o Banco Central, e agora o Banco Central traz, de fato, essas propostas. E eu acho que isso, por si só, é um ponto importante, porque a gente sabe que o Brasil tem um certo problema com a demora em regulamentar certas coisas. Mas a gente tem também alguns pontos de preocupação, obviamente, né? O Banco Central trouxe uma regulação aí bastante extensa. A gente tem alguns pontos que estão sendo discutidos em, enfim, outros eventos que eu participo, com especialistas específicos. O pessoal de mercado tem algumas preocupações, mas obviamente que eu acho que isso aqui a gente quer ouvir mais do Diego e do José Arthur. Mas assim, para pontuar uma questão só que realmente me traz maior preocupação, eu não falo especificamente dos projetos em si, né, das propostas, mas sim de uma certa, enfim, da necessidade de manifestação de fato. A gente escuta muitos comentários, principalmente em bastidores, etc., sobre pontos preocupantes dessas resoluções. E eu sei que há instituições, há organizações da sociedade civil, né, associações, etc., que estão preparando notas, mas me chama a atenção o fato de não haver uma manifestação maior, especialmente sobre as consultas 109 e 110, que estabelecem especificamente os requisitos para a operação das PSAVs, né, das prestadoras de serviços de ativos virtuais, e o processo de obtenção da licença, né? A gente tem uma preocupação maior com a 111, que fala sobre o mercado de câmbio. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade de falar de pontos específicos aqui. E, novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir para o debate. Diego, com você. Boa noite, obrigada por estar aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. É sempre uma grande oportunidade de participar desse debate, né? Especialmente com a audiência tão qualificada do público que acompanha a revista, né? Sou Diego Pérez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs. Para corroborar um pouco com o que o Guilherme disse, foi interessante que as consultas 109 e 110 elas precederam de uma tomada de subsídios, né? Onde o regulador, a autoridade, apresentou um questionário, né? Levantou demandas de mercado, direcionou algumas perguntas para melhor referendar nas minutas, né, que posteriormente foram apresentadas em ambiente de consulta pública, diferente do que aconteceu com a 111, né, que não teve essa tomada de subsídios e já foi direto
por uma minuta, né? Então, imagino que esses pontos de preocupações que estão mais presentes na 111 e não tanto na 109 e na 110, exatamente porque faltou essa interação preliminar com o mercado para levantar pontos de conflito que poderiam ter sido antecipados ou melhor debatidos antes da apresentação da minuta, tá? Então, assim, obviamente, né, existem itens que podem ser melhorados, correções, perfeições, etc., né, mas, de modo geral, a 109 e a 110, elas estão muito bem construídas, né? Elas apresentam regras claras, processos, prazos, né, e também demandas que foram amplamente debatidas antes do momento de consulta pública, né? O que eu posso trazer, até que vai ser, talvez, ponto de debate no decorrer da nossa apresentação, desse bate-papo, é que teve uma segregação ali de 3 agentes, né? Entre prestador de serviço, e exchanges e etc., né? Então, esses 3 agentes muito bem apresentados e podem ser melhor divididos ali, o custodiante, na verdade, esqueci de falar o custodiante, podem ser melhor divididas as responsabilidades e também objetivos de cada um, né? E o que eu entendo também que foi muito inteligente do ponto de vista do regulador é onde ele traz aquele conceito de quem pode mais, pode menos, né? Então, se você já é uma instituição financeira, se você já é uma DTVM, uma corretora de valores imobiliários, por exemplo, você simplesmente só precisa comunicar que deseja, lógico, né, dentro do que está estabelecido na minuta, que você deseja prestar esse tipo de serviço, uma vez onde o Banco Central considera que os requisitos de combate à lavagem de dinheiro, onboarding e know your customer já são demasiado elevados para esse tipo de agentes. Então, ele abre espaço para que a prestação de serviços de ativos virtuais no Brasil seja ampla, diversa e não restrita a um grupo pequeno de empreendedores que são entusiastas da tecnologia, mas também a instituições financeiras tradicionais que podem, ou se assim desejarem, ofertar esse tipo de serviço para os seus clientes. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes da norma. Obrigada, Diego. Arthur, por favor. Perfeito, poxa, um prazer estar participando. Obrigado pelo convite, Giane, Capital Aberto. É um prazer estar aqui do lado do Guilherme, do Diego. Só me apresentando, eu sou José Arthur, sou um dos fundadores e sou CEO da Coinext. A Coinext é uma exchange, né, uma corretora, agora com as novas definições já trazidas, inclusive, pela consulta pública, né, uma corretora de ativos virtuais. A gente está presente no mercado brasileiro, a gente é focado no mercado brasileiro desde 2017, fazendo exatamente esse trabalho de intermediação na compra e na venda de criptoativos. Hoje temos, enfim, mais de 115 ativos listados aqui na corretora, e custódia, né? E custódia, acho que eu corroboro ali um pouco da visão do Guilherme e do Diego. Acho que é sempre bom salientar, Giane, e parabenizar o trabalho que tem sido feito pelo Banco Central, especialmente do Denor, né, naquilo que o Diego trouxe, né? Acho que a 109 e a 110, elas estão muito bem construídas, elas estão muito em linha com aquilo que o mercado esperava, elas são muito robustas, e elas trazem simplificações de temas muito complexos, ou seja, isso significa que, realmente, acho que o Denor, dentro do Banco Central, que é o departamento, né, específico para essa regulamentação, ele estudou a fundo. Eu acho que é a 97, a Consulta Pública 97, né, lá que veio no final de 2022, no final de 2023, respondido no início do ano passado. Eles realmente disputaram, né, o mercado. Acho que foram 165 respostas à consulta 97 que foram realmente analisadas e consideradas para chegarmos, então, nesse arcabouço regulatório que agora temos ali na 109 e na 110. Então, foi todo um trabalho realmente bem feito. A 111 acho que pegou meio que de supetão. Acho que o DEREG, né, que é o departamento responsável por essa regulamentação, que sabe um pouco né, do aspecto, enfim, central do Banco Central, que pega câmbio, especificamente câmbio. Então, o câmbio é o único ser ali dentro do Banco Central que tem um departamento específico para cuidar dessa regulamentação, e tudo aquilo que não é câmbio é tratado pelo Denor, né? Então, o DEREG, ele acho que foi pego de supetão. Claramente, acho que já externaram isso, eles não estavam preparados.
Então realmente tem muita polêmica, tem muita adaptação, é uma consulta que tem que ser realmente revista em vários aspectos, sobretudo na questão, né, da autocustódia, que é um tema extremamente polêmico, né, em que ele coíbe ali dentro da norma como ela está escrita. Então, isso da 111. Mas, falando da 109, e dividindo aqui e corroborando com o que o Guilherme e o Diego já trouxeram, acho que realmente é fundamental, acho que essa divisão que foi feita em relação à tipificação, né, do segmento, a tipificação dos tipos de negócio e os riscos que os tipos de negócio representam. Então, ele traz atividade de intermediação, atividade de custódia, e atividade que abrange ambas, né, intermediação e custódia, na figura da corretora, né, e para isso ele define níveis de capital social mínimo e patrimônio líquido mínimo, né, um e outro, ou seja, você não pode em momento algum ter um desses dois classes ali dentro do PL ali menor, abaixo desse limite que está sendo previsto pela norma, né, que vale lembrar é 1 milhão para intermediárias, 2 milhões para custodiantes e 3 milhões, então, que somam mais 2 para corretoras, tá? Que abrangem as duas atividades. Isso traz digamos, uma simetria a outras tipos de entidades já reguladas, uma vez que o Banco Central, acho que ele exige realmente capital, ele exige capital mínimo e patrimônio líquido mínimo ali para, né, para todas as atividades que ele autoriza e que ele regula. Agora, uma coisa muito interessante, isso mostra a maturidade do regulador em relação a esse mercado. Eu acho que isso mostra um avanço incrível, é a abertura para outros tipos de negócio, como é o caso de staking e contas, né, margem, ou seja, aquela atividade da corretora poder, claro, diante de um colateral adquirido ali do usuário, você poder emprestar um recurso para que a pessoa trabalhe ali com esse recurso e possa alavancar os ganhos, né? Claro que uma atividade sempre de risco, você tem que estar muito bem ali atento ao tipo de usuário que vai ter acesso a essa conta margem, mas é um avanço, acho que, claro, e aí para que a corretora possa oferecer esse tipo de serviço adicional, seja de staking, que é essa atividade que é remunerada ali dentro do ambiente de blockchain, tanto a conta margem, ela precisa de um capital adicional de mais 2 milhões de reais, né? Então a gente vai para, no mínimo, se for considerar tudo isso que o Banco Central está disponibilizando em termos de serviço a ser prestado, a gente está falando em 5 milhões de reais. Então, isso é um grande avanço, isso mostra uma autoridade e realmente foi muito bem visto aqui por parte do mercado, como nós aqui que atuamos já a longa data nesse mercado. Agora, é uma atividade essa do regulador, né, rara, inclusive, né, de você regular um mercado que já existe, você regular um mercado que já está andando, é realmente trocar o pneu não é nem do carro, né? Daquele super caminhão andando, assim, né? Porque é um mercado que já existe, é um mercado que já funciona e funciona bem, diga-se de passagem. Claro que você tem, né, e a regulação vai coibir essas atividades fraudulentas que usam de criptoativos para se beneficiar e para fazer atividades ilícitas, mas você tem uma série de atores e de players que são absolutamente são, né, atividades lícitas e que avançaram muito ao longo desse período. Então, é uma atividade realmente muito complexa, atividade regulatória nesse caso, e por que não, uma atividade desafiadora, ou seja, é rara, inclusive, como eu disse, eu acho que todos que estão ali fazendo essa regulamentação nunca passaram por alguma coisa parecida antes, né? Não tiveram que regular nada que já existisse. Então, é muito interessante viver tudo isso, mas acho que, olhando aqui, falando então do ponto de vista do mercado, a gente recebe todo esse arcabouço de uma forma muito positiva, é um amadurecimento, a gente vê com bons olhos, sim, o aspecto regulatório, ele vai não aumentar a nossa fatia, mas aumentar o bolo como um todo, né? Eu acho que o fato de estar no mercado regulado, você possibilita a entrada de players que anteriormente não podiam entrar, então, acho que é isso, acho que falar dessa diferenciação ali dos segmentos, falar, claro, a questão de segmentação, segregação patrimonial, né, a exigência ali de contas de pagamento, que diferenciam realmente os ativos da corretora dos ativos dos clientes. No final do dia, Giane, Guilherme, Diego e todos os que nos escutam, quer dizer, não é nada além do que a gente já fazia, tá? Mas agora com regras claras, que vai equilibrar, vai equalizar, inclusive, os players que estão nesse mercado, vai trazer muito mais isonomia, inclusive considerando aqui até a própria concorrência de fora, que hoje a gente, né, existe uma arbitragem regulatória muito forte em relação a tudo isso. Então, eu acho que
o regramento como ele está previsto, aí de novo estou falando de 109, 110, eu acho que está muito claro. Tá? E agradeço aqui já de antecipação o Banco Central por toda essa abertura que tem dado para o mercado realmente nos escutar, através de consulta pública, através de eventos, através de reuniões, através das associações. A 111 acho que ainda está um tema a ser melhor explorado, realmente tem ali aspectos mais polêmicos e precisa ouvir um pouco melhor aqui os players para poder se contextualizar nesse sentido. Obrigada, Ribeiro. Eu vou deixar 111, que parece que é o mais polêmico, até porque não teve antes colher as consultas de vocês. Eu vou começar por um tema um pouco mais abrangente, para a gente fazer um esquenta aqui. O Banco Central está também estabelecendo normas para controle do que muita gente chama que é a utilização dos criptoativos como instrumentos para alguns crimes, tipo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Queria ouvir de vocês o quanto a proposta do Banco Central de fato atinge esse objetivo, ou se pode também ser algo, talvez uma mão muito forte que ingesse esse mercado. Quem começa? Quer começar, Diego? Posso começar sim. Bom, é interessante que o Banco Central ele tem ali a sua legitimidade, né, e o manto regulatório, digamos assim, a cobertura do perímetro regulatório que lhe compete, de estabelecer limites, regras e impor ali obrigações regulatórias para os agentes que buscam ser autorizados e prestar serviço no ambiente regulado. Porém, essa construção regulatória, ela tem as suas particularidades do ambiente brasileiro, mas ela segue diretivas internacionais, né, de organismos internacionais, que são grandes consórcios, fóruns ou união de esforços entre entidades que representam vários governos, para poder trazer uma uniformização, uma harmonização de regras, para que não haja uma possibilidade de arbitragem entre os empreendedores por nações que tratam isso de maneira não muito incisiva, reforçada, para abrir as portas ou facilitar a atividade de fraudadores, criminosos ou pessoas mal intencionadas. Tá? Então, seguindo orientações de órgãos internacionais, como GAFI, OFAC e outras organizações que debatem esse tipo de atuação, o Banco Central não fez nada muito diferente. Até para que o Brasil se posicione nos rankings internacionais como uma região que respeita e reforça os controles de risco, especialmente na questão de combate à lavagem de dinheiro, financiamento à atividade criminosa, terrorismo e etc. Então, isso é algo que é importante, muito bem visto, especialmente para os clientes que atuam representando outros clientes, né, que são os institucionais, por exemplo, os fundos, as casas de investimento e outras entidades que atuam em nome de terceiros, para que elas se sintam confortáveis em mover a grande quantidade de dinheiro sob gestão para ativos digitais e considerar as exchanges ou as casas que vão negociar e disponibilizar esse tipo de serviço no Brasil como estratégico para um ambiente de negócio internacional. Então, a partir do momento em que o Banco Central regula a atividade, autoriza determinada exchange ou prestador de serviço de ativos virtuais a operar no Brasil, ele já vai cumprir requisitos previstos em regulamentos de fundos internacionais, vai poder acessar dinheiro sob gestão de fortunas muito bem assessoradas em outros países, e o Brasil começa a fazer parte dessa capilaridade internacional. E como contrapartida ou como um equilíbrio para essa oportunidade, você precisa ter controles, né, nesse tipo de combate, né, de fragilidades e riscos. Tá? Então, resumindo, acho que não é algo acima do esperado e também não é algo abaixo do que é praticado internacionalmente. Ribeiro, você acredita também, como falou o Diego, que se possa ser um atrator de investimento ou de recursos de outros países para cá, com um ambiente mais regulado e mais controlado, evitando lavagem de dinheiro e outros crimes que são atribuídos às criptos? Concordo em 100% naquilo que o Diego
disse, acho que tem, inclusive, até uma igualdade, assim, acho que não foge, né, não vai além do que já está previsto, inclusive, para outras entidades reguladas pelo próprio Banco Central. Eu acho que o cripto não é diferente, acho que a preocupação ela é existente nesse sentido, tem que estar todo muito mais atento. Claro que com o aspecto digital e pseudônimo aqui, não vou nem falar de anônimo, mas vou falar de pseudônimo, que a cripto ela tem por característica, né, nas transações, na facilitação dessas transações via rede, via internet, a preocupação ela é muito maior, né, Giane? Agora, então, assim, eu acho que o que o Banco Central está trazendo não é muito diferente do que já é previsto, como o Diego bem disse, e exigido pelos organismos internacionais, como o Gafi, que o Brasil faz parte. Isso, obviamente, dá ao Brasil uma posição em relação né, ao comércio internacional, uma posição ali que é importante, né? E a gente tem que respeitar isso. E acho que vai um pouco além, né? Se a gente olhar o aspecto cripto, tem ferramentas e tem, talvez, aqui novidades trazidas até dentro das próprias consultas públicas, né, que eu acho que são específicas. Então, é muito atrelado ao conhecimento não só o conhecimento do seu cliente, né, por óbvio, mas e as tratativas de residente e não residente, mas também os aspectos de conhecer a transação, né? Então, você começa a ter aqui sistemas de monitoramento muito robustos, tecnológicos, e vai ter que implementar tudo isso. Grande parte do mercado a gente já tem há alguns anos isso, né? Que são ferramentas que fazem screening em blockchain, que permite com que você verifique e analise as transações, tanto de depósito de clientes. Então, a gente verifica os endereços ali de origem para saber se são endereços que estão, de certa forma, né, em algum momento ali já tiveram em blacklists internacionais, e tem ferramentas muito robustas para essa verificação, bem como também os endereços de destino. Então, quando o cliente ele pede um saque de cripto aqui na corretora, também passa por esse tipo de crivo, e caso detectado algum tipo de alerta, isso passa por um monitoramento manual, até que a gente revise de fato e solicite mais informações para o cliente, enfim, para entender realmente do que se tratou a transação. Então, eu acho que a régua, ela para cripto, ela realmente, eu não diria que ela é mais alta, porque acho que está bem parecido do ponto de vista regulatório aqui para as outras entidades reguladas, mas ela exige, obviamente, uma infraestrutura tecnológica mais robusta, tá? Ela traz também exigência, claramente, aqui em relação à própria questão de custódia, questão de segurança cibernética, exigência de política específica para segurança cibernética e tecnologia da informação. São coisas realmente até novas e introduzidas aqui de uma forma muito profissional, eu diria, né, por parte do regulador. Então, eu acho que é unânime. Acho que todo mundo que está nesse mercado e quer fazer a coisa certa tem receio, não quer estar envolvido com ilícitos, né? Lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, financiamento de armas de chão e massa, enfim, a gente não é ninguém que está querendo aqui, né, nesse mercado quer relação com isso. Então, acho que todo esse arcabouço ele vem para dar obviamente, mais direção, uma direção um pouco mais igualitária para todos os players, um direcionamento do que tem que fazer, da forma como tem que fazer, e, claro, do outro lado, também mais segurança jurídica para todo o mercado, tanto aqueles que investem, e que, sem dúvida alguma, isso vai aumentar enormemente o leque dos investidores que vão, então, poder usufruir disso aqui, até por regimento dos próprios fundos de investimento, das casas de gestão de ativos, das assets, né, e dos administradores que vão poder aceitar as exchanges nacionais ali para poder prestar o serviço para os seus respectivos administrados em termos de gestão de fundos, né, quanto também para nós, enquanto exchange, também aumenta bastante a segurança jurídica, então acho que é benéfico para todo o mercado. Só mais uma pergunta sobre esse tema. Você citou dos controles internos que a Coinext tem, mas essa é uma prática das demais empresas que atuam com criptoativos, ou vai exigir um esforço extra para se adequar e fazer internamente esse trabalho antes que o regulador cresça os olhos em cima? Ou é uma realidade da empresa ou é uma realidade do mercado? Excelente pergunta, Jane.
a minha visão das principais empresas, eu diria que é uma realidade já instauradas, que estão há bastante tempo no mercado, que já passaram, né, por várias experiências e vários aprendizados e construíram junto e foram vendo a necessidade de se construir em conjunto todo esse arcabouço tecnológico, todo esse arcabouço interno de infraestrutura, tanto sistêmica quanto de equipe, especializado e profissional, né? Trazendo, inclusive, pessoas até do próprio mercado financeiro tradicional aqui para dentro de casa para poder estabelecer as melhores práticas. Eu diria que sim, tá? Talvez as menores um pouco menos, elas vão ter que se adaptar de fato e vão ter que assumir um custo regulatório mais pesado para poder corresponder a essas exigências. O fato é que acho que a parte boa é que a regulação ela vai trazer, pelo menos, ela vai orientar no sentido de equalizar, equilibrar, ou seja, isso aqui é o mínimo necessário que todo o mercado, então, vai precisar ter para obter essa autorização, né, para obter a licença. Então, isso é super importante. Mas, assim, respondendo, não é o mercado inteiro que está talvez no mesmo nível e equilíbrio de infraestrutura e de estrutura, mas a regulamentação ela traz exatamente qual que é o nível, qual que é o corte mínimo necessário que você precisa ter para obter essa autorização. Eu vou fazer aqui um... Bom, o Diego também é advogado, se eu não me engano, o José Arthur eu não recordo se é também, mas eu preciso fazer o papel aqui de advogado do diabo. Embora, só um particular, se me permite, eu não sou advogado, enfim, embora passo hoje 60% das minhas discussões são com advogados, então a gente acaba entrando, né? Mas não sou economista e contador. Meus pêsames, José Arthur, se a maior parte do seu tempo eu passo com advogado, meus pêsames. Mas, enfim, eu acho que até a gente recebeu duas perguntas aqui. Tô tomando essa liberdade, tá, Giane? A gente recebeu duas perguntas aqui que eu acho que vão exatamente nessa linha. Sessão de perguntas e respostas. Né, sobre se essa regulação, enfim, pedindo a licença, pedindo que haja todos esses procedimentos, e aqui não mais como um procedimento de boa prática, mas sim como um procedimento legalmente exigível, né, e cujo descumprimento poderia gerar uma responsabilização regulatória, poderia, inclusive, ter consequências criminais em certos aspectos. Se isso não seria uma barreira de entrada que acabaria gerando uma reconfiguração do mercado de serviços em criptoativos, né? E eu acho essa pergunta, eu achei ela muito interessante. Eu tenho dois comentários a ela, basicamente, e eu queria devolver para vocês. O primeiro que, assim, eu vejo a regulação pensando na associação que a gente geralmente tem, né? Que, enfim, eu lembro de passar por aulas na graduação, na pós-graduação, todo lugar, palestras em eventos grandes, de gente falando que criptoativo era coisa de bandido, né? Que Bitcoin era coisa de bandido. E, assim, eu acho que a gente não precisa... eu dou risada quando eu vejo essas coisas acontecendo, simplesmente porque lavagem de dinheiro a gente pode fazer com diversos tipos de ativo. O Bitcoin, as criptomoedas, são mais um, né? E como a gente já viu, inclusive em outros aspectos, como, por exemplo, títulos de crédito, etc., quanto mais complexo é o instrumento que você está usando para cometer um determinado delito, e aqui, no caso, a complexidade vem de uma questão tecnológica, obviamente que você pode dizer, olha, tem maior opacidade na tecnologia, então dificulta a investigação. É a mesma coisa que você falar, olha, se eu sofri um furto, a polícia provavelmente vai ter muito menos dificuldade de investigar furto dentro de um shopping do que se eu sofri um furto, um vazamento de informações, um hacker que entrou no meu sistema, etc. Por quê? Porque a tecnologia, infelizmente, ela é um fator para opacidade também. E a beleza da regulação, eu acho que é justamente contrapor um pouco isso. Olha, a gente está tão seguro de que o mercado cripto é uma atividade econômica legítima, que isso é regulamentado.
E os pontos em que essa opacidade gera um maior risco para a sociedade, para o mercado como um todo, eles estão sendo resolvidos aqui, teoricamente, por esses outros mecanismos que deveriam dar transparência. Agora, eu não consigo deixar de identificar um pouco uma preocupação que eu mesmo tive ao ver as propostas do Banco Central, de justamente ficar pensando, pô, algo que era óbvio, era uma boa prática, era uma prática de empresas responsáveis, mas hoje em dia, se aprovadas essas propostas, a gente tem de fato uma barreira que eu não entro nesse mercado sem ter ali pelo menos uma fatia de 1 milhão, mais assim, 1 milhão só em capital líquido, mas quanto mais vai ser gasto para colocar de pé uma estrutura de governança, de segurança cibernética, etc. Então, assim, por um lado, eu vejo a regulação como um ponto positivo, né, de trazer a segurança, de equalizar certas coisas. Por exemplo, o José Arthur falou de cibersegurança. O que a gente tem ali na proposta, na consulta 109, é um reflexo muito claro das regras de cibersegurança que o Banco Central adota para instituições financeiras de pagamento. Isso é uma coisa que traz uma tranquilidade, é uma homogeneidade que mostra que aquele formato, até o momento, funciona. Né? Mas, por outro lado, também você fica pensando, poxa, esse mercado ele vai ter possivelmente, ele vai desidratar em termos de entidades, atores de fato nele. Né? Porque quem não conseguir se adequar nos próximos, a gente fala aqui de pelo menos 6 meses, né, no marco legal dos ativos virtuais. Mas é bem possível que tenha empresa fechando as portas. E, enfim, certamente isso não vai ser um problema para empresas que são mais capitalizadas, que têm já uma estrutura, que já praticavam isso. Só que, enfim, a gente vai ter um corte. Se isso está previsto, se isso é uma coisa que foi discutida, não ficou claro para mim, mas, enfim, eu queria até devolver para o Diego, para o José Arthur, como eles veem isso em termos de a evolução do mercado como um todo. Eu posso começar aqui, já que você devolveu para a gente, fez aí um papel de moderador 2. Assim, eu vivo esse mundo há alguns anos já, né? Eu já fui sócio de uma exchange no passado. Eu estava também lá na fundação da Bcrypto, né? Como uma das pessoas que ajudou a fundar a Associação Brasileira de Criptoeconomia, que é uma parceira muito viva, muito próxima da BFinTechs também. A gente atua em conjunto nessas demandas. E é um contrassenso, assim, né? Porque a tecnologia foi criada para viabilizar um meio de pagamento libertário, sabe? Criado por pessoas antissistema, para que as pessoas pudessem ter controle total sobre o seu patrimônio, garantindo privacidade, sabe? Sem que o Estado fizesse a vigilância daquilo ou pudesse acompanhar os movimentos do seu dia a dia, como você usa o seu patrimônio, né? Como você consome e etc. Né? Só que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Onde para você prosperar você precisa seguir a regra do jogo, senão você fica para trás, né? E eu tenho certeza que o José Arthur já passou por isso, porque a gente é contemporâneo ali dos anos 2015, 16, 17, onde os grandes bancos simplesmente bloqueavam as contas das exchanges, sabe? Não só das exchanges, como dos sócios das exchanges, como dos cônjuges dos sócios das exchanges, como dos pais e os filhos dos sócios das exchanges, para delimitar a possibilidade de crescimento de um mundo sem regras, mercado novo, de um mercado novo, combater, sabe, uma ameaça ao status quo, sabe? E isso foi um ambiente negativo, eu diria assim, sabe? Era muito belicoso, era beligerante, sabe? Você via, assim, pessoas emblemáticas desse ecossistema usando camiseta "Fuck the banks", assim, sabe? Tipo,
Alguns aqui vão saber de quem eu estou falando, né? Então, assim, é complexo, era complexo, assim, sabe? Então, é um contrassenso que empreendedores, empreendedoras que estão ali tocando negócios como esse, busquem a regulação, busquem uma autoridade, um xerife, para trazer um carimbo regulatório e falar assim, ó, eu estou fazendo isso e eu não quero ter dificuldades de crescer e de escalar o meu produto ou o meu serviço, tá? Mas é necessário, infelizmente é necessário. Isso inviabiliza, isso proíbe de você fazer isso sem uma autorização regulatória? Não, porque a própria tecnologia habilita que você monte um rig de mineração seu, que você minere os bitcoins ou outros ativos mineráveis na sua nascência, né? Como nunca passou por nenhuma outra wallet, e você pode negociar isso no ambiente peer-to-peer, entre pessoas, sabe? Ou jogar numa DEX, né? Uma exchange descentralizada que não tem sede, não tem pessoas por detrás, não tem nada. Esse ambiente ainda existe. Isso acontece. E tem pessoas que querem viver isso. Mas aí você não alcança o grande público. Você não alcança as pessoas ou as entidades que você desejaria alcançar para ter o sucesso empresarial, para alcançar o lucro, que é o que dita as regras do mundo hoje, entendeu? Então, dito isso, o que eu entendo? A regulação é necessária para quem quer jogar a regra do jogo. Quem não quer jogar a regra do jogo vai ficar às sombras e vai continuar vivendo ali no seu quarto, comendo pizza e discutindo nos fóruns de internet com os ainda libertários que acreditam na tecnologia como um meio de libertação. Uma pergunta Assim, aqui, né? Arthur, antes de você comentar, eu já vou te Sim, fazer uma pergunta aqui que está no chat, você já emenda seu tá, comentário. O possível combinado. fechamento de empresas tem potencial para prejudicar os investidores em de criptoativos? Poderá haver alguma turbulência nesse processo de adaptação às novas regras? E aí você já emenda o seu comentário, por favor. Vamos lá. Eu vou falar um pouco do meu lado liberal, tá? Primeiro, depois eu falo do lado um pouco do lado profissional, que quem tem experiência também, como o Diego, né, há alguns anos, a experiência prática dentro desse mercado. Mas é claro que o meu lado liberal, libertário, né? E eu concordo plenamente com o Diego, que é um contrassenso, né? Eu, quando vi a magia desse ativo, da concepção de você não ter um presidente, um CEO, um Estado que seja dono e que controle isso tudo está na mão da sociedade, empodera a sociedade. É inegável né, os fundamentos e a filosofia na qual isso tudo nasceu, né, que não precisa realmente depender de intermediários, muito menos depender de um Estado para falar o que você pode e o que você não pode fazer. Então, tudo isso nasce de um consenso muito forte, né? E é muito bonito. Realmente, assim, é o que me fascina. Então, esse é o meu lado liberal. E acredito que, invariavelmente, muitas dessas propriedades ou características, elas vão continuar existindo, mesmo em sendo regulado, tá? Esse mercado. E aí, falando um pouco, trazendo aqui para um pouco do lado do profissional, né, que já viveu várias coisas, e aí uma vez eu escutei o Alexandre Serra, que é um promotor do Ministério Público Federal, falar que todo mundo odeia o Estado até você precisar dele, né? E o que mais aconteceu no Brasil, principalmente no Brasil, né, essa característica brasileira, assim, sobretudo no ano 2019, foram casos assim, bilionários de fraude. Foram investidores inúmeros, altamente lesados, seja por uma atividade realmente absolutamente regular, do ponto de vista ético, do ponto de vista de governança, e que quebrou, e que faliu, que deixou um monte de gente na mão, né? A gente vale lembrar aqui, acho que todo mundo sabe do caso Atlas, do caso Bitcoin Banco, né? Acho que quem está nesse mercado há muito tempo lembra desses casos, mas também muitas pirâmides impressionantes. E ainda tem muitas, hoje, mas lá atrás era 4 por semana que surgiu, né? Então, e aí, pô, a quem que você vai recorrer, né, nessa tipo de situação, né? Então, eu acho que a regulamentação ela vem um pouco para apoiar um pouco esse outro lado, né? Que é realmente preservar
o consumidor, no final do dia, o investidor, e dá mais segurança jurídica para o lado de cá também, porque a gente vivia exatamente o que o Diego falou, né? A gente passou por tudo, a gente passou por todos os bancos fechando nossa conta, todos, variavelmente. Só um que eu tenho até hoje, que é meu grande parceiro, principal parceiro aqui da Coinex, é que sempre teve que manter portas abertas com a gente. Né? O resto, todos eles agora voltando aos poucos, a gente conseguir ter realmente uma relação comercial. O judiciário até entender o que a gente faz, como que a gente faz, né, é um trabalho muito difícil. Então, eu acho que a regulação vem nos ajudar também até a discutir de igual para igual, eventualmente numa ação que coloca a Coinex como parte de alguém que caiu numa pirâmide financeira e a Coinex não tem nada com isso. Enfim, até, né, então, esclarecer todos esses assuntos, tirar alguns mitos e colocar os pingos nos is, a regulação, eu não posso negar que vai ajudar nesse sentido, né? Por outro lado, claro, o processo regulatório, sobretudo no mercado, no sistema financeiro, ele fecha realmente, assim, muito embora a gente tem que também tem que reconhecer, né, e não desmerecer todo o trabalho que tem sido feito por parte do Banco Central para a abertura desse mercado. A gente está falando de Open Finance, Open Banking, Open Finance, a gente está falando né, de todo o próprio ordenamento que foi alterado para a inclusão das IPs, então, que abriu porta para uma série de outros mercados né, e abre aqui. O Banco Central tem isso como um dos pilares estratégicos, que é aumentar a concorrência, né, então isso tem que ser realmente considerado e levado em consideração. Mas, claro, o Banco Central ele coloca algumas limitações ali, algumas réguas que as empresas precisam cumprir. Eu acho que eu fiquei até aliviado, tá? Aí eu estou falando Coinext, quando eu vi os limitantes ali, ali considerados, né? Eu poderia ser muito maior, por exemplo, no caso de Bet, vamos lembrar, o sarrafo é 30 milhões de reais de patrimônio líquido, né? Então, no nosso caso, ele está bem mais baixo do que isso. Obviamente, para poder fazer cumprir tudo isso que está sendo exigido e que, por sua vez, vai dar realmente o conforto que é exigido hoje em dia pelo mercado, pelos órgãos internacionais também, como o Guilherme e o Diego trouxeram, quer dizer, você tem que ter realmente um mínimo ali de investimento para aqueles players que, obviamente, né, podem se sentir lesados. O Banco Central está aberto, ele não quer, ele já falou isso várias vezes, tá? Ele não quer tirar ninguém do mercado, ele não quer destruir o mercado, ele não tem esse objetivo, né? Então, ele está, sim, aberto a analisar as situações, o caso, etc. E eu acho também, dentro desse cenário, surgem oportunidades, Jeane, Guilherme, Diego, acho que vocês concordam comigo, né? Oportunidades até mesmo de investimento, de investimento via de venture capital ou via investidor estratégico, seja um investidor, uma instituição financeira talvez tradicional já no mercado que quer entrar e ter acesso a esse mercado, seja um player internacional. Então, acho que tem ali, vão existir oportunidades, uma vez que a regulação vem, né, até para os players atuais que eventualmente não atendem uma determinada exigência, mas né, compõem toda uma experiência e trazem consigo um lastro, né, deixa que a empresa realmente ela esteja fazendo tudo as coisas como se deve, ela esteja atuando de uma forma muito lícita, que eu acho que vão criar mais oportunidades do que digamos, riscos de inexistência. Assim. Então, é um pouco da minha visão. De novo, sempre vai ter o lado positivo e o lado negativo, como tudo, mas eu acho que assim, olhando de quem estava no mercado, já atuando, bootstrapping, tá? A gente nunca teve investidor aqui do lado de cá, e olhando a regulamentação da forma como ela veio, eu acho que ela veio até suave em alguns aspectos para poder realmente fazer com que ela consiga absorver o mercado como um todo e possa gerar essas oportunidades. Mas, invariavelmente, você restringe, sim, a competição ampla, o livre mercado como ele deveria ser, em detrimento, né, em prol de uma outra, digamos, necessidade de uma outra cobertura ali, eventualmente, que essa regulação vai trazer em outros aspectos aqui para dar segurança para o consumidor no final do dia.
Vamos passar para o próximo tema, que é a segregação patrimonial. A exigência expressa de que os chamados prestadores de serviços de ativos virtuais mantivessem uma segregação rígida entre recursos próprios e dos clientes foi inicialmente rejeitada no Congresso e voltou agora na consulta pública. Pérez, é adequado, assim, está correto o Banco Central insistir nesse tema e o que isso pode trazer de reflexo aí para a atuação das empresas? Pérez, Diego? Desculpa. Eu achei que era para outra pessoa, né? Não peguei. Não, vamos lá. Eu acho que assim, a segregação patrimonial parece ser um tema óbvio, né? Eu falo assim, olha, misturar dinheiro de cliente com dinheiro de operação nunca vai dar certo. É a receita da destruição, né? Mas também a gente precisa ter um olhar assim um pouco mais além do que está no horizonte, assim, sabe? O que isso pode prejudicar na inovação, no avanço de desenvolvimento de novos produtos ou serviços, sabe, na liberdade de você construir modelos de negócio alternativos, diferenciados, desde que o cliente esteja de acordo com essa mistura patrimonial, entendeu? Então, assim, eu, pessoalmente, estou muito a favor da segregação patrimonial, por questões de governança, questões de controle gerenciais e também de segurança e direito do sistema, para que as pessoas se sintam confortáveis de que o recurso que está ali depositado temporariamente no prestador de serviços de ativos virtuais, seja recurso financeiro, dinheiro, né, fiat, ou sejam ativos virtuais, não será feito um uso não autorizado ou não esperado daquele ativo sem a sua autorização prévia. Mas existem operações tradicionais de mercado, como o José Arthur mencionou, o de-staking, sabe? De decentralized finance, né? Ou de você fazer operações alavancadas, enfim, eu não queria entrar na sopa de letrinhas aqui no mercado financeiro. E se não existir um mecanismo em que a plataforma assume o papel de contraparte, sabe? E que você também trabalhe na confiança entre as pessoas que estão negociando, você acaba não habilitando que esse tipo de produto aconteça no universo de ativos virtuais, tá? Isso é possível se tudo que você fizer tiver o consentimento e autorização do cliente, entendeu? Então, no final do dia, o que eu entendo? Eu entendo que segregação patrimonial é importante, é necessária, deve estar prevista tanto em lei quanto em regulação, tá? Deve ser atribuído uma obrigação para que os empreendedores ou os gestores das plataformas sempre tenham zelo por esse tipo de operação, mas que, se o cliente estiver de acordo, sabe, se ele deseja tomar determinado risco e consentir com determinadas operações, onde o recurso dele está sendo emprestado para outros clientes, está sendo negociado de maneira temporária por outra pessoa que não ele, e que a plataforma está fazendo esse controle, sabe? Ou a própria plataforma está utilizando o recurso dele para garantir outras operações que ele não é contraparte. Enfim, esse tipo de consentimento tem que ser pleno, visível, sabe? Resgatável, né? E periciável se um dia alguma coisa der errado, para saber quem é o responsável por aquilo ou não, mas que não impeça que esse tipo de negociação aconteça. E aí os reguladores funcionam como balizas, como entidades que vão equilibrar a balança, no sentido de, se você não está disposto a tomar risco, não entre nesse mercado. Se você não é um investidor com conhecimento sobre os riscos do negócio, você não deve acessar esse tipo de produto. E quem vai fazer esse controle é a plataforma, entendeu? Então, se a plataforma liberou para uma pessoa que não tem capacidade ou conhecimento dos riscos para exercer aquela atividade, a pessoa perde dinheiro e ela recorre ao Estado para tentar recuperar aquilo, a plataforma não fez os controles devidos que deveria ter feito. Não barrou a entrada dela num ambiente mais hostil que ela não está disposta a correr aquele risco. Agora, se consentiu, se é um trader experiente, se é uma pessoa que conhece as regras de funcionamento do mercado e mesmo assim perdeu, já sabia que poderia perder. Então, eu penso um pouco nesse sentido. É importante ouvir você, José Arthur, aí, que é a outra parte dessa história, que reflexo
essa proposta teria, por exemplo, na Coinvest? Nenhuma. Giane, é interessante. Assim, nenhuma no sentido de que a gente já sempre fez segregação patrimonial, assim, desde o D0. E não porque isso seja um grande... mas é porque a gente não sabe se quer trabalhar de outra forma. É claro que os produtos novos vão surgindo, essas possibilidades, acho que o Diego bem mencionou, tanto de stake, né, de você usar o ativo do terceiro, enfim, para poder obter algum tipo de ganho ali dentro da esfera blockchain, ou até mesmo usar esses ativos para emprestar e realmente ficar com uma parte ali do spread, são interessantes, são inovações. Agora, realmente, aqui, como princípio, a gente sempre fez segregação patrimonial, né? Então, o impacto da segregação patrimonial para a gente, eu acho que é zero. O único impacto, de fato, que vai ser necessário é uma adaptação realmente dos nossos sistemas, porque hoje a gente usa conta depósito, a gente vai passar a usar a conta de pagamento. E aí, da maneira como a norma está colocada hoje, ela é como se as corretoras fossem virar, inclusive, IPs, ou seja, elas vão ter que estar dentro ali do sistema de pagamentos da SPB, vão fornecer, né, as respectivas contas, vão para dentro do Pix, etc., o que requer um investimento até muito robusto, né? E aí o que a gente está tentando propor a nível de associação, a nível enfim, de empresa que vamos responder e estamos discutindo com o regulador, é para eles aceitarem, assim como foi no caso das bets, aceitarem que a gente usa o famoso Banking as a Service, a gente usa a infraestrutura, né, de alguém que já tem essa autorização para poder disponibilizar, então, essas contas de pagamento, e assim a gente segrega também, não só os criptoativos, que esses já são bem segregados, a gente segrega também a parte de reais aqui em contas individualizadas e bem controladas ali pelo regulador. Então, esse é o impacto que vai ter em primeira mão. Agora, existe, e aí eu quero até escutar o próprio Guilherme, quer dizer, existe uma discussão no mercado sobre a questão de segregação, porque, como você bem disse, isso já foi e voltou do Congresso algumas vezes, mas não está previsto em lei, né? A lei dos ativos virtuais, como ela é chamada, ela não contempla essa questão de segregação patrimonial. E o Banco Central ele coloca na consulta pública. E aí a grande discussão é até que ponto isso pode ou não cair, né, juridicamente falando, num segundo momento, uma vez que não tem lei ainda aprovada nesse sentido. Mas é uma questão aí para advogados. Eu realmente não sei como que o Banco Central vai lidar com essa situação jurídica. Já tomando aqui o bastão, essa é uma ótima pergunta, José Arthur. Principalmente porque, assim, existe hoje, inclusive, um projeto de lei que foi aprovado, deixa eu até pegar o número dele aqui, mas foi um projeto de lei que foi iniciado após a aprovação do marco legal, é o projeto de lei 4932 de 2023, que ele tenta novamente instaurar essa segregação patrimonial. Só que a diferença é que esse projeto já foi aprovado na Câmara, está no Senado agora. A diferença é que, assim, é esse o âmago, eu acho, da diferença entre você ter isso. Isso, exatamente, Marina. 4932 de 2023. É a diferença entre você ter isso na lei e você ter isso na regulamentação do Banco Central. A regulamentação do Banco Central, o jeito que ela prevê isso é justamente do ponto de vista operacional. Então, você vai manter separado, você vai fornecer a conta, você vai garantir que haja uma separação, uma segregação, inclusive contábil. O que o pessoal está tentando, o Congresso está tentando fazer na lei agora é, de fato, incluir no marco legal dos ativos virtuais uma previsão que gere efeito sobre a propriedade daqueles bens, daqueles ativos, né? Porque o Banco Central estabelecer por regulação infralegal que há uma segregação, ele poderia dizer assim, olha, o ativo não é seu, só que aí ele provavelmente estaria excedendo a competência dele. Então, o que ele fez? Ele colocou na regulamentação, na proposta, né, uma obrigação operacional. Você tem que manter separado.
O que a lei esse projeto novo está tentando fazer é reconhecer que aquele ativo, mesmo que ele esteja na mão da corretora, na mão da exchange, na mão do prestador de serviços de ativos virtuais, a propriedade dele, né, ele é como se fosse um patrimônio afetado. Então, ele não vai ser, por exemplo, objeto da liquidação extrajudicial, da recuperação extrajudicial, porque ele é do usuário. Então, eu acho que não há, do jeito que foi colocado, eu não vejo uma coisa, um caso forte para você questionar e falar, não, o Banco Central incluir isso depois do Congresso ter excluído é de fato ilegal. Só que tem um limite de efetividade. Então, assim, se a corretora não cumprir a obrigação regulamentar de manter separado e na hora que entrar em liquidação tiver tudo na conta dela, o credor ele não vai ter uma proteção tão grande quanto ele teria se houvesse a segregação patrimonial na lei, efetivamente. Eu não sei se o Diego concorda, mas essa é a minha visão do assunto. Eu acho que tem uma diferença entre ter na regulação e na legislação, propriamente, mas eu não vejo um impedimento, uma ilegalidade, de fato, do Banco Central de colocar isso aqui agora. É simplesmente um passo contrário ao que foi discutido no Congresso em primeiro momento, né? Perfeito. Mas eu imagino que o regulador tem uma consciência maior sobre as particularidades da operação de uma empresa que está mexendo com o mercado financeiro. Sim, sim. Não, eu concordo. Assim, o fato do marco legal ter sido aprovado sem a segregação patrimonial não quer dizer que o Banco Central não possa mencionar no infralegal a obrigatoriedade de você implantar uma segregação patrimonial, né? Seria mais ou menos o contrário, né? O Banco Central não poderia criar regras de segregação patrimonial se a lei dissesse o contrário, no sentido de a segregação patrimonial ela é proibida, né? Aí sim o Banco Central não poderia criar o mecanismo de segregação patrimonial. Ou se a lei falasse que tem e o Banco Central falasse que não tem, né? Daí também não dá. Isso. Por questão de hierarquia de normas, né? Não existe essa possibilidade, isso seria impossível, tá? Mas também, assim, tem o contexto, tem o porquê, né? Tem as motivações de se estabelecer essas regras. Por mais que o mercado já pratique, que nem o Arthur mencionou, a gente já faz isso há muito tempo, né? Ou boa parte, pelo menos as maiores exchanges já fazem isso. O Banco Central tem o viés porque se você pegar um banco comercial, um banco múltiplo, um banco tradicional e uma fintech, né, uma IP, uma SCD e colocar eles lado a lado, qual que é a diferença? O banco, ele capta recurso em nome próprio e uma vez que o recurso é depositado à vista pelo cliente, aquele recurso passa a ser do banco, não é mais do cliente. E o banco usa aquele recurso para exercer as suas atividades de emprestar dinheiro no mercado a juros e ter a sua rentabilidade. Diferente da IP, que é uma instituição de pagamento, onde os valores que são aportados, né, que não são nem depositados pelo cliente, eles precisam ser segregados de maneira imediata ou no próximo dia em contas geridas pelo próprio Banco Central, uma conta vinculada ao Banco Central, ou transformado em títulos públicos, sabe, em nome do cliente, né? E aí tem essa diferença, né? Porque se uma IP ela passa por uma situação de fechar suas portas de maneira repentina, o 100% do valor do cliente está segregado patrimonialmente e não será afetado por lei de falência, lei de qualquer outro tipo de bloqueios para preservar o interesse de terceiros. Já a instituição financeira não, ela tem as questões de liquidação de uma instituição financeira, tem um controle muito maior, né, de alavancagem, de padrões de Basileia e etc. Então, o Banco Central está acostumado a esse tipo de operação, sabe? Então, assim, se você vai exercer alguma atividade no mercado que possa trazer risco para o seu cliente, você precisa ter controles maiores, você precisa ter uma exigência de capital maior, você precisa ter, assim, contrapartidas que são compatíveis ao risco que você está colocando seu cliente em risco, ou o sistema todo, que é o tal do risco sistêmico, né? Já a operação
mais inovadora, que está ainda sendo levada à prova, que ainda não existe uma regulamentação pacificada ou harmonizada no mundo todo, muito difícil que o Banco Central vai abrir as porteiras para que os empreendedores tenham liberdade plena e absoluta para pegar aquele recurso e usar como ele quiser, sabe? Utilizando o princípio do assumir o risco está valendo. Assim, sabe? É um processo de construção, isso vai levar tempo, o mercado precisa amadurecer, né? Mas também, como foi mencionado, como eu mencionei no começo da apresentação, quem pode mais, pode menos. Então, se você já chegou lá e quiser ofertar ativos virtuais, você vai lá e só comunica com o Banco Central que você está, que vai entregar isso para o seu cliente, assim como o Itaú já habilita que você compre Bitcoin na corretora dele, tá? No entanto, o Itaú ele tem controles muito maiores do que uma exchange. Ele tem exposição a risco muito maiores e contrapartidas muito maiores e controles reforçados do que uma empresa que nasceu há 5, 6 anos atrás. Então, eu acho que é esse tipo de debate que está direcionando a construção da regulação no âmbito do Banco Central. Antes da gente passar para a consulta pública 111, que parece que é o que tem mais polêmica, eu vou ler uma pergunta feita pelo Rodrigo para o Diego. Atualmente, DTVMs e CTVMs sediadas fora do eixo Rio-São Paulo recebem um desconto de 30% nas exigências de capital, benefício que poderia ser estendido às novas prestadoras de serviço, especialmente nesse período de transição regulatória. Considerando que o critério geográfico pode não ser o mais adequado, que tipo de filtro, grandfather rule, enfim, a regra de transição faria mais sentido para você, para o setor, né? Bom, assim, eu pessoalmente não conheço essa regra de desconto regulatório de 30% de capital para DTVMs localizados fora do eixo de São Paulo, tá? Então, eu não consigo passar maiores elementos além de uma questão mais contextual ou de pano de fundo, tá? Mas eu entendo, assim, mesmo esse desconto de 30% ainda é maior do que o teto de exigência de capital dos prestadores de ativos virtuais. Então, assim, se você vai buscar uma autorização de uma DTVM, o processo de autorização e registro perante o Banco Central provavelmente vai ser muito mais árduo e muito mais difícil do que o de prestador de serviços de ativos virtuais puro, tá? Até porque algumas exchanges globais estão adotando isso como estratégia. Ao invés de pedir uma autorização de prestador de serviços de ativos virtuais quando sair a norma, eles já estão fazendo aquisições de DTVMs ativas para quando, no momento em que a autorização for necessária, eles só comuniquem ao Banco Central, eu quero prestar esse serviço porque, de acordo com a norma, eu já cumpro os requisitos mínimos exigidos por eu ter uma DTVM dentro do meu conglomerado e eu quero prestar esse serviço dentro do Brasil, em nome da minha holding que fica fora do país. Então, assim, eu entendo que não chega a ser um risco de arbitragem regulatória, alguma coisa assim, porque os requisitos operacionais regulatórios de uma DTVM e uma CTVM hoje postos são demasiado maiores do que os que estão por vir para um prestador prestador de serviços de ativos virtuais. Perfeito. Um dos itens da consulta pública que tem recebido um maior número de contribuições é o que busca incluir no mercado de câmbio brasileiro as operações das stablecoins, que está na consulta 111. Queria começar com você, Guilherme, para entender quais são os efeitos legais dessa tipo de iniciativa. O que pode resultar do ponto de vista legal essa proposta? Eu acho que enfim, a gente tem com base na inclusão das operações com stablecoins no mercado de câmbio, primeira coisa, a gente vai ter várias restrições, né? E a própria resolução a proposta de resolução já traz isso, né? Então, nem vou entrar aqui, por enquanto, na questão da autocustódia, mas uma coisa interessante já de notar é que diversas operações, sempre que envolverem algum tipo de aspecto internacional, seja uma stablecoin baseada, nominada em real, que é comprada por um não residente, uma stablecoin que é transferida internacionalmente, independentemente da nominação dela em real ou outra moeda, ou
uma stablecoin que é denominada ou é atrelada, né, à variação de uma moeda estrangeira, tudo isso vai ser sempre considerado mercado de câmbio. E sendo mercado de câmbio, o que está ali na proposta de regulamentação, na verdade, só reflete como o mercado de câmbio funciona também, em termos de você não pode fazer certos tipos de transferência, ou você não pode oferecer certos serviços se você não tiver autorizado naquele mercado específico, né? Mas o ponto que mais chama a atenção disso, e é o que, pulando, né, a questão da autocustódia, é a consequência tributária, né? Porque se antes a gente estaria diante, a gente tem basicamente imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, e a gente teria geralmente o ISS também, de caráter municipal. A primeira mudança que a gente tem seria provavelmente um aumento na taxa do CS, da contribuição social sobre lucro líquido, que eu já fiz uma estimativa que a gente estaria diante de um aumento de 34% para 40% de taxa combinada, né, incluindo CSLL e imposto de renda. E a gente teria uma mudança também no método de cálculo, porque se você for trabalhar com intermediação de moedas estrangeiras, você acaba tendo que usar o método de lucro real, né, para cálculo do imposto de renda. Então, você perde a possibilidade de usar um lucro presumido, por exemplo, né, que geralmente é interessante para empresas de menor porte. PIS, COFINS, a gente tem uma definição um pouquinho diferente também, mas a grande mudança mesmo é a questão do IOF. Porque se geralmente a gente não teria uma aplicação de IOF sobre esse tipo de transação, agora certamente teremos. E, enfim, é o terror de todo mundo que viaja para fora e usa cartão de crédito, né? IOF acaba sendo um diferencial grande na hora de compor o preço ali. E tem, né, a malfadada proibição da autocustódia, né? Que no final do dia, eu não sei o que o Diego e o José Arthur pensam, mas simplesmente um instrumento para você garantir todas as outras restrições dessa proposta. Porque você fala, eu vou proibir que se transfira certos ativos, que se faça certos tipos de transação e que se venda ou se compre um determinado tipo de ativo virtual. Como que eu garanto isso se eu estiver dentro de um ambiente peer-to-peer? Ou seja, eu consigo transferir ou receber esses ativos diretamente, sem intermediários, diretamente com o outro usuário, né? E eu entendo que a autocustódia vem justamente, me parece, né, uma tentativa de tornar efetivos as outras restrições. A partir do momento que você tranca, vamos dizer, esses ativos numa corretora, a corretora passa a ter um controle maior e isso indiretamente dá um controle também ao regulador. Mas, enfim, sobre a autocustódia, eu acho que a gente tem bastante pano para é um problema que se de todas as outras regras, né, que essas propostas trazem, elas prejudicam de alguma forma essa ideologia por trás dos ativos virtuais, me parece que a autocustódia assim, ela atinge tanto a parte ideológica, mas ela tem também seus aspectos operacionais que são importantes, até para a segurança do próprio investidor, do próprio usuário, né? Mas, enfim, eu acho que esses juridicamente, são os principais pontos aí que me chamam a atenção na proposta da Consulta 111. Eu queria muito ouvir o Diego e o José Arthur justamente sobre esses pontos. Arthur, quer começar? Bom,
vamos lá. Não sei nem por onde começar sobre a 111, né? Porque ela traz tantos aspectos ali que operacionalmente são inviáveis. Agora, o que mais me preocupa é realmente o que ela tenta trazer para a VASP, né, o prestador de serviços de ativos virtuais, a responsabilidade, né, a responsabilidade de alguma coisa que é inviável nós assumir, tá? E o que que me preocupa? Ela traz ali, né, claramente, sobre a transmissão ou transferência de ativos virtuais, ou seja, isso engloba qualquer tipo de ativo virtual, não somente stablecoins, ela não pode ser feita para endereços de não residentes. Quer dizer, como que eu vou saber, né, acho que todo mundo aqui, né, que está nos ouvindo, que já entendeu minimamente como funciona a dinâmica, né, de um sistema descentralizado, de um sistema distribuído e numa blockchain que não existe jurisdição, né? Eh, e isso passa a ser né, uma atividade praticamente impossível de nós realmente, e ela passa essa responsabilidade que nós temos que saber, né, para onde está indo, ou seja, ela não diz o como, mas ela dá essa responsabilidade. E no que diz respeito a stablecoin, né, nem residente nem não residente pode transferir ou transmitir ativos virtuais para uma carteira que não seja de uma outra exchange que esteja no ambiente regulado. Então, quer dizer, isso são complicações do ponto de vista técnico, operacional, que transcende a capacidade, né, de você conseguir operar. Ou seja, a 111, na maneira como ela foi concebida, ela já nasce inoperante, ou seja, ela não permite com que a gente ofereça qualquer tipo de serviço de câmbio utilizando ativo virtual. Eu prefiro não entrar, porque como eu não consigo, então, ou seja, o mercado vai dizer isso, o que vai acontecer? O mercado, né, o black market vai continuar existindo, como ele sempre existiu, e quem quer fazer o ilícito vai continuar fazendo o ilícito. Eventualmente você vai ter uma migração para ambientes descentralizados, que eu acho que não seria aí vantajoso para ninguém, nem para a gente que é centralizado, obviamente, porque a gente quer o usuário aqui, nem para o próprio regulador que quer ter minimamente uma visibilidade sobre o que está acontecendo do ponto de vista de ingresso, né, de ingresso e, e remessa de recursos, né, transfronteiriços. Então, assim, é difícil, sabe, por onde começar, quando você olha para uma norma que ela não é aplicável do ponto de vista prático, pelo menos no meu ver, e acho que no ver de todos os meus pares que prestam esse serviço de ativos virtuais no país. Então, tem algumas questões assim muito delicadas. Essa questão realmente, né, de você querer taxar especificamente para quem tem que ser transferido ou transmitido o ativo virtual, né, aonde que tem que estar, como tem que estar, quer dizer, isso é muito complexo, tá? E tudo bem, imagina a situação de que o meu cliente, quer dizer, a regulação para a qual ela está concebida, ela não permite nem a autodeclaração do próprio cliente, né? Eu transferir essa responsabilidade para o meu cliente, né? Eu que tenho que realmente ter a certeza para onde ele está transferindo. Então, imagina a situação, tudo bem, ele não está comprando aqui stablecoin, porque para stablecoin eu precisaria exatamente saber, mas ele está comprando Bitcoin, aí ele leva Bitcoin para um ambiente descentralizado, converte para USDT, né, para Tether, e assim consegue fazer um pagamento, né? Mais do que isso, às vezes ele vai pagar, como aqui acho que é a ideia, né, dessa inovação tecnológica que traz para transferências e pagamentos internacionais, ela traz uma dinâmica muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais barata e muito mais segura fazendo um ativo virtual, né? Isso é indiscutível, né? Não dá para continuar com uma tecnologia como é da década de 40, 50, que é o Swift, não dá, né? Né? Então, é indiscutível a praticidade, a forma. Então, agora, vamos supor que o meu cliente então, ele chega com um invoice, né, que tem ali um endereço para pagamento em cripto, e aí uma invoice de uma empresa que está, obviamente, em outro país, outra jurisdição. Quer dizer, eu vou ter que saber se aquele endereço ele é ou está numa exchange que regula, enfim. Então, é muito complexo o tipo de exigência que está sendo feita hoje na 111. Eu acho que o regulador até já entendeu isso, acho que se tanta crítica ele recebida pelo DEREG, eu acho que ele já entendeu o que ele coloca para o mercado, e aí tem feito parte das nossas discussões, tudo bem, gente, eu entendi o ponto de vocês, mas como resolver? Porque eu entendo também, por outro lado, né, a necessidade, até
cumprir com exigências internacionais de GAFI, etc., é de travel rule, ou seja, você tem que conhecer o beneficiário final da outra ponta. Quer dizer, existem uma série de exigências que até o próprio Banco Central tem que cumprir, que eu entendo a dificuldade. Mas a gente, enfim, infelizmente, não tem uma resposta ainda, não tem. O que a gente acha que deveria acontecer é que, ao invés de ser uma norma, como está colocada, muito taxativa do como tem que fazer, do como tem que ser, tipo, a responsabilidade que você tem, senão você não entendeu. Ao invés de ser dessa forma, devia ser uma norma, como foi a própria lei, mais principiológica. Né? O que eu quero dizer com isso? Gente, vamos partir do pressuposto que mais de 90%, 95%, 97% quer fazer isso da forma correta. São pessoas que querem fazer da forma legal, lícita, dentro da regulação. Então, vamos também dar um pouco aqui a possibilidade de uma autodeclaração ou da exchange, eventualmente, dentro de um ambiente de análise interna de risco, de uma análise baseada em risco, definir o que pode, o que não pode, o que é limite aceitável, o que não é limite aceitável. Quer dizer, passa essa responsabilidade, porque a gente consegue, conhecendo o cliente, conhecendo um pouco da natureza, conhecendo ali, né, das rotinas e um pouco da característica daqueles usuários, a gente consegue também mensurar determinados riscos e, eventualmente, fazer, não vou chamar de denúncia, fazer reportes ao órgão, no caso, COAF, ou restringir o limite, ou, quem sabe, cancelar a conta daquele determinado usuário, porque tem indícios ali realmente de lavagem de dinheiro. Enfim, eu acho que tem outras formas mais principiológicas que a gente podia estar atuando em cima desse tipo de normativa do que simplesmente tentar taxar exatamente o que pode, o que não pode, da forma como tem que ser, como não pode ser, entendeu? Esse é o meu ponto. Desabafei. Se eu puder adicionar aqui os meus pontos, sobre as questões tributárias, eu acho que eu não vou me manifestar em detalhes, que a gente acabou de passar por uma aprovação de uma reforma tributária, né, que alguns desses tributos vão deixar de existir em alguns anos, e a gente também está num processo de regulamentação do que foi aprovado, né, de construção de leis complementares e leis ordinárias e etc. Né? Então pode ser que algo, como eu estou lá nos bastidores discutindo o que pode ser, o que deve ser, algo que eu diga aqui pode ser usado contra mim mesmo lá na frente. Né? Então, então eu me abstenho, mas deixo o Guilherme Guide aí como expert no assunto e disponível para perguntas da plateia, caso tenha. Sobre a questão da autocustódia, assim, a gente passou também recentemente por uma revisão do marco legal do câmbio, assim, sabe? Que tínhamos regras de câmbio que estavam ainda vigentes, que eram dos anos 40, dos anos 20, dos anos 30, assim, sabe? Itens normativos que mencionavam contrato em papel, assinatura em caneta, assim, sabe? Coisas que, assim, já deveriam ter caído há muitos anos e que a gente só conseguiu trazer uma modernização, né? Ou adaptar a nova realidade, a nova economia digital, 2 anos atrás, assim, sabe? Então, eu acho que assim, o Banco Central deveria dar continuidade a esse processo de modernização e habilitar que os ativos digitais, quando utilizados para operações de câmbio, sigam esse mesmo processo que recém-modernizado e não criar uma regra paralela para isso, assim, sabe? Então, eu fico com aquela sensação de que a gente dá um passo para frente e 2 para trás, sabe? E quando você cria limitações, especialmente da autocustódia, você barra a genialidade da tecnologia que foi construída, assim, sabe? E especialmente para esse mercado de moedas estáveis, né, das stablecoins, aonde você tem carteiras multiledgers, né, de stablecoins emitidas em várias redes, né? Tem stablecoin que a paridade é de 1 para 1, não tem volatilidade, mas ela pode ser negociada em redes distintas, seja na rede Ethereum, seja na rede Solana, seja na rede Matic, enfim. Você consegue o mesmo ativo transacionar em várias redes ou distribuir ele em multicarteiras, e em outras carteiras, né? E a partir do momento que você limita isso, que esses ativos só podem transacionar em carteiras gerenciadas por prestadores de serviços autorizados pelo Banco Central, você acaba com toda essa genialidade, assim, sabe? E tentando trazer para o mundo offline, sabe?
Você pode comprar dólar em papel e guardar na sua casa. Você pode fazer uma viagem, sobrou dinheiro na sua carteira e você fica com ele. Você não precisa devolver para a corretora de câmbio se você não quiser, sabe? Então, qual que é o contexto de barrar isso? É um excesso de cuidado, um excesso de zelo, que você acaba prejudicando o avanço da inovação e o avanço da tecnologia, assim, sabe? Então, assim, eu imagino que o Banco Central jogou esse bode na sala, assim, sabe? Mas para ouvir as sugestões do mercado de como solucionar esse problema e não simplesmente barrar, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para o passado, que a área de câmbio do Banco Central é a mais conservadora, assim, é a mais aversa à inovação, à tecnologia, por motivos vários. Tiveram problemas no passado, o caso do Blue Chip Swaps, aí vocês podem até pesquisar depois em mais detalhes, mas como não é pauta aqui do nosso debate, eu não vou falar em detalhes do que aconteceu, mas servidores do Banco Central foram punidos criminalmente, assim, sabe? Crime de prevaricação, por causa de operações de câmbio, assim, sabe? Então tem uma cicatriz, assim, uma ferida ainda em cicatrização dentro do Banco Central, aonde as operações de câmbio são olhadas com outra lupa, assim, sabe? E avanços regulatórios ou legislativos são sempre muito pontuais e cuidadosos. Então, eu acho que assim o Banco Central ele está atuando de uma maneira conservadora em excesso, mas ao mesmo tempo está tentando jogar para o mercado a solução que deve ser adotada e não impor isso de uma vez. Eu acho que é técnica de negociação, de construção regulatória. Eu não acredito que a autocustódia vai ser vedada e proibida quando a 111 virar um ato normativo vigente. Ok, eu vou fazer uma última rodada, a gente está já estourando o nosso tempo, só para a gente não sair muito do combinado, sobre um tema que foi falado no início por vocês, mas eu queria um comentário de cada um dos três, que é a proposta de segregação das atividades, né? Que é intermediários, custodiantes e corretores de ativos, né? Segregação proposta pelo Banco Central. Qual que é o impacto, vocês veem, impacto potencial desta proposta no mercado? Guilherme, você começa, por favor? Basicamente, eu não lembro quem já abordou um pouquinho esse tema, mas a gente tem ali uma divisão entre figuras, o intermediário, o custodiante, que são alternativas, e quando você tem qualquer tipo de junção entre essas atividades, você acaba caindo na denominação de corretora. A minha grande dúvida é se até que ponto assim, se a gente consegue de fato ter uma certeza absoluta de que determinada atividade vai de fato cair só, por exemplo, só intermediação ou só custódia, se não vai ter nenhum tipo de atividade que, por menor que seja, mas que seja necessária para efetivar a operação em si, que acabe caindo sempre na vala comum da corretora. E isso me preocupa um pouco, da gente ter uma corrida, né? A gente já viu uma notícia recente relacionada a uma manifestação de um representante do Banco Central, não recordo exatamente qual, dizendo que eles esperavam cerca de 100 procedimentos no primeiro ano de vigência, né, dessa regulamentação. Eu fico pensando que a chance da maioria ser simplesmente, na dúvida, simplesmente ir para o caminho da corretora, né, que é inclusive o caminho que traz mais responsabilidades, me preocupa um pouco, porque de tornar essa segregação de funções inefetiva, né? Porque, queira ou não, mesmo que você busque uma função intermediária, então você só custodiante, se eu quiser passar a oferecer algum outro tipo de serviço, eu vou precisar buscar o Banco Central de novo, aplicar para uma licença
expandida, né? Uma licença agora de corretora, e isso vai trazer possivelmente um engessamento ali. Então, não sei, eu tenho algumas dúvidas sobre a facilidade com que se espera classificar as VASPs nesses 3 buckets. Diego? José Arthur. O que eu acho que foi sábio, tá? Por mais que possa ter uma dificuldade de classificação, algumas atividades que talvez ainda nem existam, possam passar a existir daqui 2, 3 anos, com o avanço da tecnologia, ela possa se encontrar fora dos 3 baldes, que nem você mencionou, né, Gui? Mas, assim, por que eu acho que foi sábio? Porque as atividades são diversas, né? E você precisa criar pelo menos alguns parâmetros para que os prestadores de serviços possam se encaixar uma atividade específica, né? Então, para mim, o mais básico de todos é o intermediário, né? O intermediador de ativos digitais, aonde pode se encaixar diversas atividades, né? E as que eu enxergo hoje são, por exemplo, os brokers, as OTCs, ou os agentes, né, que atuam por meio de negociações, em alguns casos, praticamente todos os casos, fora dos books das exchanges, né? Então, você não precisa ter um registro de exchange para ter um sistema de ordens, de encontro de ordens, sabe? Enfim, você pode fazer esse tipo de negociação em um outro ambiente, mais um bulletin board, ou então um mural de anúncios, ou até mesmo um peer-to-peer, ou um OTC. Eu acho que tudo entra ali, entendeu? Já quando você vai para o outro extremo, que é a corretora, a exchange, você precisa ter a custódia, você precisa ter o book, você precisa ter o sistema, você precisa ter o controle de acessos, você precisa ter uma infinidade de atividades. Só que não necessariamente você precisa performar todas elas dentro do mesmo conglomerado. Você pode contratar prestadores de serviços que façam alguma dessas partes para você. Você pode contratar um Bank as a Service para criar as contas transacionais, tanto principalmente de entrada e saída de dinheiro, né, e não de ativos digitais. Você pode contratar um custodiante para fazer a gestão dos ativos que vão ser negociados daquele ambiente, mas você pode fazer isso in-house também. Você pode ter uma IP dentro do conglomerado, você pode ter um custodiante dentro do conglomerado. Então, para mim, é um caminho natural, sabe, de segregação de atividades de uma maneira um pouco mais macro, mais abrangente. E aí, conforme os modelos de negócio vão se detalhando de maneira granular, e aí sim existe talvez no futuro a possibilidade de se criar novas classificações. Mas hoje, na fotografia que a gente tem hoje, eu entendo que essas 3 classificações estão suficientes para cobrir boa parte do mercado. E também, assim, no processo de obtenção de registro e autorização, sou bem familiarizado com isso, porque além de já ter trabalhado isso antes de assumir a presidência da BFintex, eu também lido com o regulador no dia a dia. Tem uma interação, uma troca de ideias, tem bate-papo, assim, sabe? Não é só preenche formulário e sai o registro do outro lado, né? Você apresenta modelos de negócio, você apresenta quais são os detalhes da sua atividade, para que o analista possa entender o que você está fazendo, o que você está se propondo a fazer e aonde que você quer chegar. E ali você também trabalha a técnicas de comunicação para entender que, assim, você não é um exchange, você é só um agente, né? Ou você é só um custodiante, você não é você não está oferecendo a negociação do ativo digital em nome de terceiros, por exemplo. Então, tem que trabalhar essa habilidade de comunicação, especialmente com os assessores, advogados, consultores, na construção dessa documentação que o Banco Central vai levar para análise. Arthur, quer acrescentar? Acho que sem me delongar, eu concordo com tudo que foi dito aqui pelo Diego, pelo Guilherme. É isso, acho que o regulador foi sábio, acho que ele conseguiu, dentro dessas explicações aqui, cobrir, que de fato é o principal. Eu concordo com o Diego, quer dizer, pode ser que surjam novas tipicidades de negócio ou outros tipos de negócio necessários para compor esse ecossistema, que agora a gente não consegue vislumbrar, mas eu acho que
que está bem colocado. Acho que, e também uma ideia, né, e aí realmente elogiando que o trabalho do Banco Central, sobretudo do Denor, nesse sentido, né, de ter entendido o mercado. Ou seja, acho que a ideia de ter o intermediador é realmente não tentar deixar ninguém de fora. Tudo bem, ali você tem sarrafo, você tem exigências, você tem uma série de questões, né, que vão naturalmente limitar a entrada no mercado de vários players, mas acho que assim, a ideia, a atitude, ela foi bem tratada nesse caso. É isso, é isso. E é isso, faz sentido realmente se você tem uma custódia, eventualmente alguém que faça o serviço de custódia ali apartado. Se tem alguma atividade que pode ser segregada da intermediação, é realmente a custódia, enfim. E nesse contexto, os dois juntos, ele trata como corretora. Acho que foi bem tratado, sim. Perfeito. Olha, a consulta pública aí, para quem quiser estar nos assistindo e quiser, vai até o dia 28, né? Se encerra no fim do mês e o assunto não vai se esgotar. A gente volta em outra ocasião. Queria, aí, nesse final, só agradecer a vocês, ao Guilherme, do Freitas Ferraz, Diego, perto da AB Fintech, e José Arthur, da Coinex, pela presença em nome da Capital Aberto no debate. Obrigada aos três e até o próximo Capital em Debate. Um abraço. Tchau. Obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau.